Pois bem, galera, chegamos aqui à última questão antes do concurso para professor de matemática do governo do estado da Paraíba. Estou gravando essa questão aqui, é meia-noite e 15 agora. Então, na verdade, já é domingo, né? Então, hoje já é o dia da prova. Então, desejar aí tranquilidade a todos, que vocês façam uma boa prova. São primeiro as questões que são mais fáceis, porque senão você se enrola numa questão difícil e acaba também não fazendo as questões fáceis e deixa sempre as questões mais difíceis para o final. E pelo amor de Deus, não vai perder muito tempo nas questões de português, didática e conhecimentos pedagógicos não, tá? Porque isso aí é uma questão que ou você sabe ou você não sabe. Então, não tem para que você ficar pensando muito numa questão desse tipo. Porque se você cai alguma coisa sobre o ECA, por exemplo, você sabe. Se sabe, marca. Se não sabe, bola para frente, vai ter que chutar. Tudo bem? Agora não, questão de conhecimento específico é diferente. Agora, questão de conhecimento específico é diferente. Às vezes, uma questão de matemática, nos últimos minutos, você consegue ali ter uma sacada em relação à questão e consegue resolvê-la. Então, agradeço a todos que estiveram aqui comigo durante esses meses aí. A partir desse domingo, estaremos resolvendo a prova que foi aplicada hoje, tá bom? Então, vamos lá, olha, a última questão aqui para a gente resolver é do Instituto AOCP, aplicada em Angra dos Reis em 2015. É uma questão de função composta. Sejam f e g funções de primeiro grau, podemos afirmar que as compostas f e f, f e g, g e f, g e g são funções sempre quadráticas, sempre constantes, sempre iguais entre si, sempre de primeiro grau ou sempre nulas. Então vejam só, como é uma função de primeiro grau, essa função f, ó, eu posso colocar a função f como sendo f de x igual a ax mais b. A função g eu posso colocar como sendo cx mais d. Nesse caso aqui, a gente vai ter a e b pertencente aos reais, a diferente de zero. Presta muita atenção que esse detalhe é importante, tá? Como a função é de primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, fica uma função constante. E uma função constante não é de primeiro grau. Uma função constante ela tem grau zero. Então, aqui a gente já pode fazer uma diferença entre função afim e função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau é uma função afim, mas nem toda função afim é uma função de primeiro grau. Por exemplo, olha, f de x igual a 5. Isso daqui é uma função afim, mas não é uma função de primeiro grau. Tudo bem? Então, que fique estabelecida aí essa diferença. A função afim ela pode ter grau 0 ou ela pode ter grau 1. A função de primeiro grau ela tem grau 1. Do mesmo jeito, olha, você pode aqui fazer para essa função g. Ó. G e d são números reais e esse c também tem que ser diferente de zero. Aí agora vamos analisar as compostas. Ó. Por exemplo, como que fazemos a composta de f com g de x? Ou seja, na função f, onde tiver x, eu coloco g de x. Então vai ficar f de quanto? F de cx mais d. Então pega a função f, que é ax mais b. Aí eu vou colocar a que multiplica x. No lugar de x eu coloco cx mais d. Ó. Cx mais d mais b. Olha aqui que interessante. Ó. A vezes c dá ac. X. A vezes d dá AD mais B. Tudo bem? Então aqui, ó, esse AC eu posso chamar de um A1 de x e isso daqui eu posso chamar de um B1. E claramente, esse A1 e esse B1, eles pertencem aos reais. E mais, como A e C são números diferentes de zero, A vezes C também é diferente de zero. Portanto, A1 também é diferente de zero. Ou seja, isso daqui é uma função de primeiro grau. Aí você poderia analisar aí os 4 casos. Eu não vou analisar porque é tudo muito semelhante. Eu só vou analisar 2 porque é tudo muito análogo, tá? Vou fazer a composta de f com f, ó. F de x. Ou seja, na função f, eu vou colocar a própria f no lugar de x. Então vai ficar f de quanto? A função f é ax mais b. Então, na função f, que é ax mais b, onde tiver x, eu coloco ax mais b. Então, vai ficar assim, ó. A que multiplica x, ou seja, ax mais b.
mais B. Tudo bem? A vezes A ao quadrado, x, A vezes B dá AB mais B. E aqui a análise é feita do mesmo jeito. Ó. A ao quadrado é um número diferente de zero, porque A é diferente de zero, e é um número real, certo? E esse valor aqui também ó, pertence aos reais. Ó. Isso aqui é real, isso daqui também é real, e além disso é diferente de zero. Ou seja, isso aqui também é de primeiro grau. Se você fizer os outros casos, vai ver que dá sempre uma função de primeiro grau. Então, sempre uma função de primeiro grau, letra D. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido, espero que as aulas aqui no canal tenham sido úteis. Boa sorte amanhã no concurso, estou na torcida por cada um de vocês. E quem for aprovado, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber da aprovação de vocês. Tudo bem? Até mais, tchau, tchau, tranquilidade e boa prova.